passar para cá? Juntos são muito fortes. Pessoal, valendo, sem conversas. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Me chamo Sara, Rafael e o Expedito. Nós falamos do projeto integrador. O nosso tema é super bem para o supermercado. E o Rafael vai dar continuidade. Layout físico. Vai passar. Aqui é o nosso layout físico do supermercado, né? Aqui nós temos 6 frentes de caixas. Nas frentes de caixa a gente usou os thin plies, que eles substituem um computador, que não tem a necessidade de ficar um computador aqui, sendo que vai acessar somente o programa de vendas, né? Aqui a gente tem um açougue com balança, padaria com balança e as seções do supermercado. Aqui nós fizemos uma parte superior somente para a parte da administração. Lá no canto, em cima, a gente tem 2 banheiros, né? Um social e um só para o presidente, para o diretor da empresa. Aqui a sala com a recepção e um assistente administrativo. Aqui um financeiro e um compras e o RH, né? Para fazer a parte do financeiro do supermercado. E aqui a gente tem uma sala só para vigilância, onde vai ficar armazenado os computadores com a visualização de todas as câmeras para caso algum problema ter como recorrer. E aqui embaixo o servidor, que nele vai ter 2 servidores, né? Um vai ficar para a parte administrativa e um vai ficar para a parte dos PDV. Os cabos na parte de cima, eles são tudo por cima, né? Por calhas, e para ir para o PDV eles vão por baixo, que vai por dentro de tubos galvanizados que caem sobre os caixas, já diretamente nos caixas. Pode passar. Aqui nós fizemos a divisão de sub-redes, né? Nossa máscara de IP, na máscara de sub-rede, final 192, que foi dividido em 8 sub-redes, com cada uma com 32 hosts, mas nós só utilizamos 5, porque nós só precisamos de 5. Uma para a área administrativa, que é a recepção, diretor, financeiro, compras e RH. Uma somente para o PDV. Uma somente para as impressoras, que nós colocamos 3 impressoras. Uma na sala do financeiro, uma na sala de recepção e uma para o diretor. Uma para a segurança, só para o sistema de segurança. E uma somente para o PDV. No PDV a gente tem servidor e um computador, porque na nossa empresa não vai precisar de ter um TI da própria empresa, então vai ser uma empresa terceirizada, que quando ele for fazer alguma manutenção, ele não precise pedir um computador de outro funcionário, ele vai fazer direto do CPD, né? Então não vai atrapalhar o processo de ninguém se ele estiver fazendo alguma coisa e vai estar resolvendo tudo. Vai passar. Aqui tem o roteador, né, no rack, o switch, o patch panel e os 2 servidores numa bandeja, né, servidores torres, numa bandeja dentro do rack para ficar uma maior segurança, para não ficar qualquer um passar lá, topar, bater, puxar algum fio, né. E aqui a estrutura, a divisão do packet tracer, né, a sub-rede do CPD, né, que seria, eu coloquei 3 porque seria um para administrativo com DHCP e outro para o PDV e outro para os outros demais serviços, né? Servidor web, se precisar, servidor backup também, e esse vai ser virtualizado. Aqui os computadores administrativos, dos PDV, os 2 da segurança e das impressoras. E aqui é o levantamento de custo. Muito bem, aqui estão os produtos que nós compramos, né? Cada um tem o seu preço, quem quiser dar uma olhada, está aqui também na nossa apostila, está desse jeito, porque aqui está meio difícil de se enxergar, mas tem cada um aí, nós procuramos comprar aquilo que nos atende, né? Nós temos um supermercado pequeno, não um supermercado tão grande, então não necessitava de tantas coisas, tá bom? Compramos também impressoras térmicas para o PDV, compramos também leitor de código de barra de bancada, que você vai passar uma mercadoria pequena, e compramos também leitor de mão
para poder você fazer a leitura ali dos carrinhos sem precisar tirar os fardos, para poder não precisar rasgar fardo, para tirar igual um pacote de açúcar quando você vai passar um fardo. Pode passar para frente, por favor. Aqui é o Finclide, né? Para quem não conhece, esse aqui é o Finclide L300 da Unique Computing. Então ele tem 4 portas USB, né? 2 dedicadas para mouse e teclado, 2 para outras coisas. E a gente comprou um hub alimentado, né? Hub ativo, que ele tem uma fonte externa para colocar os outros equipamentos, leitores, balança, tudo nele. Aí sem falar também o custo-benefício dele, que ele o custo-benefício dele é 95% de economia de energia, comparado ao normal. E ainda o espaço que ele vai ocupar, né? Que é bem menor que uma CPU. Pode passar. As políticas de segurança. Aqui algumas políticas gerais, né? Confiabilidade, integridade e disponibilidade para o serviço, principalmente do PDV, que é uma coisa que necessita estar sempre disponível, né? Uma coisa sempre íntegra, porque vai que tem um produto lá e no sistema não tem produto. Então tem que estar tudo em ordem, né? Então tem que ter essa confiança de nada estar fora do lugar, mesmo que passe algum produto despercebido. Senhas, né? A cada 30 dias a gente colocou, vai precisar trocar. O usuário mesmo vai receber uma notificação no computador precisando trocar a senha, né? Os computadores de recursos tecnológicos são os computadores que as pessoas vão usar, né? Então tem que zelar pelo aquele equipamento que ele está usando, porque não pode ser de qualquer forma, porque não é meu que eu vou usar de qualquer forma, eu vou quebrar, então tem tudo isso. Servidor de arquivo e servidor de internet, que vai dizer o que ele pode e não pode. Então a gente, no administrativo, a gente bloqueou quase tudo e liberou os serviços essenciais. Né? Algum site de compra, para acessar algum site de fornecedor. O gerente tem mais uma... Facebook ficou só para o gerente. Tem mais um leque, porque ele é o gerente, né? Então pode ser que ele faça uma solicitação maior, então a gente já verificou o que ele poderia usar e o que não poderia usar, né? E aqui, que é específica para o TI, né? Data Center, que é os servidores, né? Para quem for fazer a manutenção. E os backups, que a gente fez, principalmente o backup do PDV diário, porque vai que ocorria algum problema, perdia banco de dados. Então, o estoque todinho do supermercado poderia se perder, né? Então tem que ser um backup diário das vendas, do servidor de arquivos também diário, mas seria um backup local, porque pode ser que eu salvei uma coisa hoje, amanhã eu exclua sem querer, né? Achei que eu tinha salvo em outro lugar, mas não salvei, excluí, ou outra pessoa do mesmo departamento excluiu, então eu tenho como recuperar aquele arquivo porque eu fiz um backup no dia anterior, né? Eu salvei no dia anterior. E aqui é o formulário de acesso e uso à rede, né? Que é o nome, departamento, matrícula, data de admissão no supermercado, a função e aqui o cadastro da rede. Nome de usuário, né? Que aqui vai mais para TI, que ela geralmente as TIs ela tem um padrão de nome de usuários. Por exemplo, eu já vi empresas que, por exemplo, Rafael Mota, coloca R, Mota. Então, pega a primeira letra do nome e o sobrenome, o último sobrenome. O e-mail corporativo, né, que a pessoa deseja. E aqui as permissões de acesso, se quiser outra específica, tem a área aqui. Perfil de usuário e política de uso. Usuário PDV, você, né? Posso? Tá aqui, usuário PDV. Nós criamos aqui os usuários, foi no VirtualBox, né, no Active Directory. Então tá aqui, nós criamos, para cada usuário, nós criamos um com senha diferente, a senha padrão, que cada um vai ter, que é o superbem, @123, essa daí é uma senha padrão que a empresa vai usar.
E no primeiro acesso você já tem que trocar essa senha. Então, nós marcamos lá o primeiro acesso, você já troca. Então, você entrou hoje com essa senha. Quando você for fazer o próximo, ele já vai pedir para trocar a senha. Então, você vai ter que trocar. Usamos o primeiro nome e um sobrenome, ponto, e o restante do arroba. Que aí é o que o servidor liberou lá para nós, que no caso eu fiz no meu, então está lá expedito, né? Servidor expedito. Então seria mais ou menos assim. Frente de caixas, como tem 12 funcionários só nos caixas, porque a gente trabalha em 2 turnos, nós criamos 12 usuários para não ter problema. Ah não, o usuário aqui, a gente usa o mesmo usuário de 2 pessoas, então isso não existe nesta empresa. Cada usuário tem a sua senha separada, então para cada um mexer só no que é necessário. Vou passar, amigo. Aqui está o usuário ABM, né, de segurança, pode passar, está falando sobre eles. Instalação do sistema operacional do terceiro do 2. Aqui nós temos o processo de instalação do programa sistema operacional e o passo a passo como instalar ele. Aí o primeiro passo, o segundo passo, né? Aí no segundo passo lá tem como você ajustar o tamanho do programa que você quer, para caso precisar de espaço, precisar de alguma coisa, você tem como lá ajustar, para não faltar. Aí no segundo aqui, marca a opção do meio e conclui. E o tipo de arquivo de disco rígido. Aí conclui também o próximo passo. Pode passar. Armazenamento em disco rígido, né? Eu tinha falado lá. E aqui, ó, é a parte onde você configura os programas. Vou instalar os outros programas para virtualizar. Também é a continuidade do processo de instalação. Aí depois de instalado, né, tem a parte da configuração, do português e tal. E aí também já é umas configurações já de funções do programa. Configuração também, a senha de usuário e também agora a criação de usuários. Aqui é o processo de criação dos usuários e mostra passo a passo também como criar. Aí tem o nome do usuário, coloca o sobrenome dele. Aqui está mostrando aqui como funciona também, ó, tem as unidades, dentro dele tem aqui por exemplo tem a frente de caixa. Esse daí seria os usuários de frente de caixa. Dentro dessas unidades tem os usuários, com todas as definições de política de segurança. Obrigados a todos, projeto integrador, instalador e reparador de redes. Faltou o valor nosso. Nós gastamos 39.047 mil. Opa! Fica aí. Tá, então pessoal, vamos começar a batalha aí. Tá? Quem vai ser o primeiro? Eu aqui, eu posso fazer? Vai lá, Helper. Falou, já que o trabalho era sobre redes, eu acho que ficou meio, ele aprofundou muito na instalação do servidor, do Windows Server, entendeu? Ficou que aprofundou muito naquela parte ali e acabou meio que sendo enjoado, porque seria bom você aproveitar mais na parte de criação do usuário. E outra coisa também que eu queria colocar aqui era que você falou que quando o técnico terceirizado quiser prestar manutenção, ele teria que vir... Não, peraí, uma coisa de cada vez. Qual que é a sua inicial? É que eles não apresentaram direito Não, é porque Pra mim, eu deveria mais ele aprofundar mais na parte de criação do usuário, na parte de política de grupo. Não, você tem que apontar o que está errado. Não está errado, não está adequado. Nós falamos demais do CERN, é isso? Da instalação? Sim, não foi. É porque lá no trabalho pedia que a gente mostrasse o passo a passo também desse. Acho que você que não leu direito lá o que Não, mas calma aí, eu falei que seria bom vocês entrarem Tá, na parte mais... então a observação foi uma observação que eu não considero. Então o grupo ganha 10, você perde 10. Outra observação também. Não, na próxima rodada. Quem mais? Só, de boa. Nadar alguma coisa? Eu achei só a questão do servidor, da infraestrutura
física. Renomeou o servidor, o projeto lá só tem 2 servidores, um link, um patch panel, mas não vi o no break, a régua. Perfeito. Então, A questão do no break é porque ele não é um no break dentro do servidor. Porque como tem um computador também, a gente comprou um no break maior, que ele tem rodinhas, então ele fica ao lado do servidor. A gente Beleza. deixou para colocar. beleza. Tá, deveria ter falado. Talvez Então, talvez na apostila vai aparecer. Beleza. É verdade. Beleza, então menos 10 super bem. Porque nós compramos ele mesmo, ele tá aí na apostila. Contábil, né? Contábil. Olha, temos 10 pontos, mas vamos ficar quietos Ei, agora. Já é pro seu Chega. pé. Pera aí, quem mais? Vamos ver todo mundo e depois fala a segunda rodada. Rapaz, eu podia lançar também quem não pergunta nada perde ponto. Ô, Nick, ele já perguntou. Ele lança também aqui, né? Só nós estamos Ele vendo. o mito esse também. Agora eu posso aqui não, cara. Tá, ninguém mais vai fazer? Tá. Tipo, ele falou que pro técnico terceirizado fazer manutenção, deveria ir lá e fazer manutenção física. Por que não fazer, tipo, remotamente, pegar o IP dos... Por exemplo, quando naquele aparelhozinho lá, que fica atrás do computador e tem a máquina, Vem client. esse client. Por exemplo, poder pegar o IP daquele client e o IP do servidor. Em vez de você ir lá fisicamente, fazer a manutenção, tipo, criar um usuário, e ir lá para criar, poderia muito bem ir pelo IP rapidão. Tá. E você não falou isso. Nós não Peraí. falamos em criação de usuário, nós falamos em manutenção de hack. Então esse hack aqui, tu consegue trocar Não, eu tô falando de lógica, eu tô falando Ei, peraí, de software. Tu não consegue. Lógica, eu tô Tá. falando de física. Quer falar alguma coisa? Assim, para manutenção dos caixas, é claro que vai ser nos caixas. Manutenção, criação de usuário, foi criada uma VPN, mas algumas coisas, por exemplo, termos, o cara tem que ir lá olhar o termo, pegar, guardar. Ele não vai deixar ela em Sim, qualquer é que eu jeito. tô Então falando. ele vai ter que ir lá de algumas O formas. que eu tô falando é que vocês não apresentaram, tipo, o terceirizado pega o IP do servidor Sim, e mas fazer remotamente. Beleza, já tem minha decisão com relação a isso. O que você fala é válido do ponto de vista que você está falando de um terceirizado. Tá? É uma boa. Ei, peraí. Para uma terceirizada, eu, por exemplo, eu sou um terceirizado que presta serviço para outras empresas. Então, para mim, como terceirizado, é válido eu trabalhar com acesso remoto. Só que você está fazendo essa observação para um terceirizado. Agora, se você fosse fazer pontualmente essa observação para o grupo, eu faria a observação seguinte: eu não terceirizaria um serviço no supermercado. Também não. Tá? Então, nesse caso, ninguém ganha e ninguém perde. Você fez uma observação válida para uma empresa terceirizada. Por exemplo, Eu preciso para eles, que não falaram que a empresa terceirizada tem o IP do servidor, que eles podem fazer. Sim, quem vai definir como a empresa vai trabalhar é a empresa. Se você contrata a empresa, você não tem que dizer como é que ela trabalha, não. Por exemplo, se o cara falasse assim, ele me contrata, ele me paga. Eu que vou definir como é que eu vou executar o serviço. Pega o meu Entendeu? IP e vê o que Será tá que o trabalho é acontecendo. sobre Pega, isso? o cara. Ele deu uma Tá liberado o acesso. Eu falo assim, não, chefe, eu vou aí, eu vou atender sua máquina na sua mesa. O cara ele não vai falar assim pra mim, não vem aqui na minha mesa não, toma o IP e acessa via remoto. É muito difícil, eu vou determinar a forma como eu faço o serviço. No caso do grupo, já é uma observação. Já é uma observação Isso minha, mesmo. deveria ter uma TI. Pelo menos um cara lá, né? Beleza, mais alguém? Ninguém? Realmente não tem muitas pessoas falando porque ficou poucas coisas para serem observadas no grupo. O grupo foi muito pontual nas formas como fez as configurações, a questão das sub-redes foram bem divididas, eu observei que estava tudo certinho ali. A observação que eu coloquei aqui, TI terceirizada, você falou assim, servidor web se precisar. Então, como é um projeto, você já tem que saber o que precisa e o que não precisa. Né? Então você poderia ter falado assim, a gente vai precisar do servidor web. Ou então você não falava nada. Né? Então assim, eu achei que também ficou faltando falar um pouquinho dos serviços que iam rodar dentro do supermercado, dentro dos servidores em si.
Outra questão dos usuários lá. Eu observei lá na leitura dos usuários, vocês falaram que criaram um padrão, que era primeira letra, seguida do sobrenome. Não, ele falou que em algumas empresas tinha isso. Eu falei que nós colocamos o nome e o sobrenome, ponto, arroba, e o restante. Não, mas olha só. Quando você tem um padrão, esse padrão tem que seguir todos. Abre lá os usuários dele. Eu, professor. Mudou, foi? Não, dos tempos? Aí. Esse aqui, ó. Pode dar. Tá. Vê se tá fugindo algum padrão aí. Esses dois aqui, por causa que a mesma inicial e o mesmo sobrenome, então ia ficar redundante. Preconceito. Mesmo inicial, mesmo sobrenome. Aí Perfeito. eu coloquei Beleza. as duas primeiras letras. Show. Uma salva de palmas. Terminou, Pera. O que ele falou foi correto. Beleza, que eles criaram esse padrão. Mas, por exemplo, pra mim não tinha ficado claro isso porque vocês não falaram. Vocês falaram que era inicial seguido do sobrenome. Mas, enfim, realmente acontece dessa forma. Se você tem uma nomenclatura que vai dar o mesmo nome de usuário, você cria uma segunda opção. Tá? Mas deviam ter falado. Professor, queria só falar assim, vocês colocaram um link de internet, certo? Vocês falaram que é um link de internet. Sim? Se esse link cair, o que acontece? Para os Mas- todos do supermercado? Não, porque o PDV ele não vai acessar a internet, ele vai acessar um sistema que o banco de dados está dentro do próprio Mas sistema. só que a parte da administração... Perfeito. Olha Se só. a internet da administrativa cair, não vai influenciar o PDV, que é o que mais Perfeito. encontra no supermercado. Olha só. Redundância é bom? Sim. Mas em algumas empresas não. Ei. Detran, se cair, o que acontece? Tem dois links lá, sobe o outro. Tem. Eu nunca vi aquele segundo link funcionar quando a internet cai. Mas eu trabalho em 2012, 2018. Exatamente, por quê? Porque a realidade era uma. A realidade de quem não tem dinheiro para colocar a coisa para funcionar, para quem tem, é diferente. Então, por exemplo, se eu quiser botar um link na minha empresa só, eu coloco. Por quê? Porque é a minha realidade. É bom colocar dois Mas links? sim, ele errou, colocou um link só, se Não, cair, ele não vai errou. parar- Vai Ele não parar o errou. serviço. Não, porque o Vai parar o PDV ele não serviço precisa de internet. Não, falando PDV, tô falando... O que importa é só o PDV para você ali? Olha só, deixa eu te explicar aqui, ó, os colegas aqui falaram aqui. Eu tenho dois links, porque no período de declaração de imposto de renda a gente não pode ficar sem internet. Beleza, e o que, que eles falaram? Eu tenho um link porque não vai ser internet cair, não compromete o meu atendimento. Perfeito. Entendeu? Então são duas realidades diferentes. A partir do momento que você compromete o desenvolvimento do seu trabalho, justifica você ter redundância. Mas está prejudicando a parte administrativa, Não. não importa, prejudicou o Mas direito. o do supermercado, qual é o foco do supermercado? É as vendas. É a venda. O Venda. administrativo é só O administrativo do supermercado ele consegue ficar 3 dias sem trabalhar. O PDV não. Salve de palmas pro público. Perdeu 10. Perdi ponto porque eu só falei que tá Ah, prejudicando. tu errou, mano. Perdi ponto nada, Nossa, nada. ele quiser ganhar. Errou, mano. Vamos Acabou começar por de hoje, novo, né? Você me falou só- Pessoal, olha só. Ei, seguinte, ei. Por hoje nós finalizamos. Amanhã. Agora sou eu que vou o grupo, apresentar. ei, presta atenção. Amanhã o grupo vai apresentar. Por favor, cheguem cedo. Quanto mais cedo vocês chegarem, mais cedo nós vamos sair. E quem quiser participar da nossa confraternizaçãozinha, amanhã, Nossa, né, não vai ser o melhor do mundo. nós vamos lá. Eu Vou acredito trazer que cinco. não gasta mais de 15 conto, não. Qualquer coisa, se gasta mais, o pastor banca aí. Pode desligar. Vou levar um vidro de receita e chubinho pro professor ali. Pode deixar, professor, eu vou buscar seu prato lá dentro.